Olá, meu nome é Thiago Cordeiro. Vamos falar um pouco hoje da vitória do Vasco da Gama. O Vasco venceu um jogo difícil contra o Fluminense, um adversário, em tese, taticamente mais qualificado, que tem chamado a atenção por muitos comentaristas esportivos como um time que busca, que tem a iniciativa do jogo. Acho curioso, porém, que pouca gente presta atenção que há times que caem no Brasileiro mesmo tomando a iniciativa do jogo, né? Então não tem nada, não é o fato de você ser ofensivo ou mesmo ser defensivo que vai definir se o seu time vai fazer uma boa ou uma campanha ruim. No caso do Vasco, chama atenção o time de algumas rodadas atrás, que melhorou muito o jogo coletivo. O Vanderlei Luxemburgo tem usado bem a nova pré-temporada que ele conseguiu fazer com a pausa da Copa América. Com essa pausa, o treinador conseguiu fortalecer o Vasco num esquema, numa espécie de 4-1-4-1, um pouco mais rígido, sólido, um esquema muito simples, mas que tem sido um grande avanço para uma equipe que não conseguiu encontrar um esquema consolidado ao longo de sua temporada. Até por isso, o Vasco perdeu ou fez jogos muito difíceis contra, como por exemplo, o Bangu, né, que era uma equipe que não está nem na Série B do Brasileiro, e foi uma equipe que fez um jogo duro para o Vasco. O Vasco tem sido um time que tem feito um jogo coletivo muito forte, e Vanderlei tem apostado no trabalho individual com alguns jogadores que são mais tecnicamente qualificados em São Januário, para tentar melhorar a sua equipe, para tentar, enfim, chegar à situação de conseguir uma campanha melhor no Brasileiro. Chama muita atenção, por exemplo, o rendimento do meia Bruno César. Bruno César, para quem não lembra, surgiu no Santo André, naquela fatídica final contra o Santos, em que o Ganso apareceu, se recusou a sair quando o Dorival falou que ia substituí-lo e tudo mais. E no Corinthians, onde ele foi jogar logo depois, ele recebeu o apelido de chuta-chuta. Por quê? Sua principal característica é a finalização, né? No livro Os Números do Jogo, é dito que quando você tem num time um meia que faz muito gols, o aproveitamento do seu time melhora. Eu estou citando isso para dizer por que é muito importante que você tenha um meia que seja bom de finalização na sua equipe. No caso de Bruno César, apesar dessa boa característica, ele parou de surgir para o futebol depois do Corinthians. Teve uma passagem pelo Palmeiras absolutamente dispensável, uma carreira na Europa irrelevante no futebol português. O Vasco lhe deu a chance de se reerguer e retomar sua carreira. Bruno César tem como alguns problemas o fato de ser muito genioso. E aí tem uma coisa que eu acho que combina com o Vasco. Historicamente, o Vasco é um clube que pega jogadores geniosos, jogadores que podem ter algum problema de comportamento em outros clubes, e no Vasco eles costumam se ajeitar. É uma coisa para historiadores ou até profissionais do Vasco talvez explicarem melhor. O exemplo mais famoso talvez seja Edmundo, mas, por exemplo, o Meia Tita, que jogou no Flamengo, teve uma grande fase em sua carreira e, em termos de comportamento, ele deu muito menos problemas no Vasco do que talvez ele desse no Flamengo, onde ele reclamava muito de ser reserva de Zico, de não jogar na sua posição e tudo mais. Bruno César subiu de produção. Notícias vindas de São Januário essa semana dizem que ele perdeu até 3 quilos com o preparador físico Antônio Melo, que é companheiro de Vanderlei Luxemburgo há muito tempo. Sempre que o Luxemburgo vai num clube, ele leva o Antônio Melo com ele. E tem falado do trabalho na caixa de areia, né, como algo que fez a diferença para ele. No jogo contra o Fluminense, uma novidade. Bruno César sempre foi escalado como um meia centralizado, não armando o jogo, mas entrando na área, quase como um falso 9. E contra o Fluminense, Vanderlei usou ele como um ponta-direita, aproveitando o fato de ele ter uma boa finalização para jogar em diagonal e concluir no gol de Agenor. Acabou dando certo, o Vasco venceu, e a bola parada, né? A bola parada de Bruno César, que era uma característica que ele não apresentava com tanta força em outros clubes. Ele parece ter evoluído nela. Lembrando que bola parada tem muito a ver com treinamento. Então é perfeitamente possível que um jogador que seja de razoável para bom vire de bom para ótimo naquele fundamento. Parece ser o caso de Bruno César. O Vasco tem uma tarefa difícil pela frente, na fuga do rebaixamento, mas dá cada vez mais mostras que vai apostar num esquema coletivo, simples e eficiente, o suficiente para fugir e escapar sem perigo. Vanderlei Luxemburgo vai repetir no seu último grande trabalho no futebol brasileiro, em 2014 no Flamengo, quando, com o argumento de saco de cimento, tirou o rubro-negro da zona de rebaixamento sem maiores problemas. Parece que fará o mesmo com o Vasco. A dúvida é, valerá a pena mantê-lo para 2020? Em todos os clubes em que Vanderlei Luxemburgo ficou mais do que 6 meses, ele deixou saudades de como quando começou. A partir dessa época, ele começa a querer se intrometer em outras áreas do clube, querer mandar mais do que diretores e presidentes. Resta saber se Vanderlei estará focado no futebol e se o Vasco vai acreditar que vale a pena mantê-lo por mais tempo.
Eu sou o Thiago. No Twitter você me conta como @cronista esporte. Nas redes sociais como Cronista Esportivo. Me segue lá. Um abraço. Tchau.